Muito boa tarde, caras e caros deputadas e deputados e convidados. Saúdo em particular o Presidente do Grupo Parlamentar, Primeiro-Ministro, Direção do Grupo Parlamentar, caro colega de Governo, minhas senhoras e meus senhores. Se há dimensão que desde há muito foi por nós assumida como dimensão estratégica para a condução da política económica e social, essa dimensão chama-se emprego. E se nós apresentamos o orçamento que vai ser debatido na especialidade nos próximos dias, que apresentamos, é porque ele é possível pelos resultados que estamos a obter, em particular no domínio do emprego. E é um orçamento que é dirigido também para reforçar os resultados que temos obtido no domínio do emprego. Não há, provavelmente, nenhuma área da nossa vida coletiva que tenha sofrido uma retração tão profunda, um impacto tão negativo, quer da crise financeira e da crise económica, quer das políticas da austeridade, como a área do emprego. Quando ouvimos o líder do maior partido da oposição glorificar os feitos da sua governação, sempre limitada ali aos finais de 2014 e uma parte de 2015, ele está a esquecer-se de que, mesmo com os excelentes resultados que estamos a ter no domínio do emprego, o nosso emprego global ainda está aquém do que era em 2011 e, infelizmente, bem aquém do que era antes da crise financeira, em 2008. Mas o que é absolutamente indiscutível é que os últimos dados conhecidos, os dados do terceiro trimestre do inquérito ao emprego, apontam para uma realidade que já não é possível esconder ou desvalorizar. Um crescimento homólogo, ou seja, comparado com o trimestre idêntico do ano passado, de perto de 90 mil novos postos de trabalho. Ou seja, emprego líquido criado. Se contássemos do princípio do ano, seria bem mais de 100 mil, mas fiquemos no trimestre homólogo. 86.200 postos de trabalho que foram criados na economia portuguesa. E atenção, foram criados de uma forma sustentada pela primeira vez em muitos anos. Sustentada por várias razões. Porque este emprego é um emprego que cresce mais que diminui o desemprego. E isto tem uma tradução. Quer dizer que estamos a retirar pessoas da inatividade forçada. O emprego cresce mais do que diminui o desemprego. E cresce com esta dimensão quando o Estado não tem condições, que teve no passado recente, para aplicar de forma, por vezes, pouco responsável, vultuosos recursos públicos ao incentivo à criação de emprego. Algum emprego que foi criado nos últimos anos era quase exclusivamente explicado pelos apoios que o Estado concedia e, dessa forma, o governo anterior queimou uma parte dos recursos do Portugal 2020 nesta área, em 2 anos. Ora, não foi isso que aconteceu no ano de 2016. Não é isso que está a acontecer agora, que estamos a mudar a natureza das políticas ativas de emprego. Mas também é um crescimento sustentável pela natureza do emprego que estamos a criar. A maioria deste emprego é um emprego com contratos sem termo. É algo que acontece de forma, com esta dimensão, pela primeira vez desde há muitos anos, num contexto de crescimento do emprego. Muitas vezes, em contextos de crescimento do emprego, varia mais do que os contratos a termo. É típico. Nesta vez, cresceu mais a dimensão dos contratos sem termo. Ou seja, indo de encontro a um dos objetivos fundamentais da nossa política económica, da nossa política de emprego. Nós não queremos apenas mais emprego, queremos-lo, obviamente, e muito, mas queremos também melhor emprego, e é isso que está a acontecer. Algumas vozes dizem, é certo que tem sido difícil para a oposição
apontar aspectos críticos a esta evolução do emprego nos últimos meses, neste ano. Alguns dizem, isso é o turismo. Isso é o turismo. Isso é o turismo. Bom, isso para já são dados comparados trimestre com trimestre. Portanto, compara também com o trimestre anterior, do ano passado, em que também havia um fluxo turístico maior do que na generalidade dos anos, apesar de estar a diminuir essa sazonalidade. Mas esta crítica, que meio à boca fechada, meio à boca cheia, vai sendo dita, padece duas dimensões críticas muito visíveis. A primeira é que, na verdade, não é verdade que todo este emprego criado seja criado no turismo, é criado nos serviços, é criado na indústria, é criado na indústria inovadora, é criado na indústria dita mais tradicional, é um emprego que tem sido criado, não tem sido criado muito pelo Estado, é verdade, mas é o setor privado, são as empresas que estão a criar a esmagadora maioria deste emprego. E mesmo a parte que é criada por turismo, mas o turismo faz parte da nossa economia. Parece que o turismo é uma ilha que não corresponde ao dinamismo. Não, é uma atividade e é uma excelente atividade de valorização dos nossos recursos. E é fruto, aliás, de um esforço muito grande das empresas, também das políticas públicas, das autarquias, e saúde dos autarcas aqui presentes, que têm também um papel muito significativo na criação de melhores condições para a atração do turismo. Mas é verdade que este emprego é mais sustentável e isso também se transmite, se traduz, mais sustentável e de maior qualidade, numa diminuição consistente da taxa de desemprego. Naturalmente que não estamos satisfeitos com estes valores. Ninguém pode estar satisfeito, apesar de nos estarmos a aproximar das médias da taxa de desemprego da zona euro ou da União Europeia. Estamos a aproximar de forma sustentada e segura. Mas continuamos a ter no emprego uma área crítica da nossa vida coletiva. É certo que hoje, e quem conhece a realidade económica do país, começamos de novo a ver já situações onde o dinamismo do investimento em algumas regiões do país começa já a colocar dificuldades na procura de novas ofertas de emprego, a satisfação de novas ofertas de emprego, muito por via da dramática erosão da nossa população ativa através do fenómeno da imigração. Mas isso é um problema, mas é um bom problema, e é por isso que é tão importante, uma componente essencial da nossa atividade governativa, do nosso programa e do nosso orçamento, que é o reforço das estratégias de qualificação, todos os níveis. E elas estão bem presentes no programa, através do programa Qualifica, através do esforço que de curto e de médio prazo estamos a fazer nesta área. Mas é, de facto, esta realidade que nos permitiu construir este orçamento e é para reforçar esta realidade que ele foi construído, nomeadamente com a dimensão estratégica que é dada à criação de melhores condições para a atividade económica, criador de empresa e criador de emprego e criador de riqueza. Este crescimento de emprego tem, obviamente, outras vantagens e outros efeitos extremamente positivos que nos compete valorizar, dimensionar e sustentar. Estou a falar, nomeadamente, seria estranho que não falasse disso, na dimensão do impacto que este crescimento do emprego, esta melhoria da situação económica tem nos nossos sistemas de proteção social e, em particular, no sistema de segurança social. Agora, o maior partido da oposição, e o menor também, nesse aspecto não se distingue muito, falam muito de segurança social. Parece que não tiveram essa responsabilidade durante 4 anos e meio. Aí não falaram muito, fizeram muito, mas mal. Agora falam muito dessa preocupação. Bom, nós estamos a responder às preocupações com o sistema de segurança social. E estamos a responder da forma mais adequada, que é a preocupação com a estabilidade e com a sustentabilidade da segurança social. E eu dou-vos apenas um indicador. No orçamento, e de forma perfeitamente consistente e sustentada, a previsão do crescimento das receitas contributivas, ou seja, as receitas também chamadas previdenciais, que vêm das contribuições de empresas e trabalhadores, a previsão de crescimento é de 4,7%.
em linha com o que está a ser o crescimento este ano. O crescimento das despesas contributivas, as despesas com a mesma natureza, é de 2,3%. O que é que isso significa 4,7% comparado com 2,3%? Significa que estamos a corrigir os desequilíbrios que os últimos anos provocaram no sistema de segurança social. Estamos a corrigi-los num ano? Não, obviamente que não. Mas esta correção tem enormes vantagens. Diminui a pressão sobre a despesa do Orçamento de Estado na sua dimensão impostos. E tem um impacto de longo prazo na melhoria da sustentabilidade. A transferência do Orçamento de Estado para o Orçamento da Segurança Social diminui na componente de apoio ao sistema contributivo 220 milhões de euros neste ano, e é previsível que no próximo ano não seja mesmo necessária, e existe mais por razões de prudência do que por razões de necessidade extrema, mas, mais do que isso, com a melhoria da situação económica e a melhoria do sistema de segurança social, nós empurramos, ajudamos a defender a sustentabilidade de médio prazo só com estas mudanças em 3 anos. O conjunto, quem estudou o relatório da sustentabilidade, apenso à proposta do Orçamento de Estado, vê que o acréscimo de sustentabilidade no longo prazo é de 6 anos, mas os outros 3 anos são da responsabilidade da medida já aqui falada de consignar à Segurança Social as receitas do adicional ao IMI. Mas esta é a nossa primeira grande preocupação. Prosseguirmos políticas sociais ambiciosas, positivas, mas nunca questionando a sustentabilidade de longo prazo do sistema de segurança social e, em particular, do sistema de pensões. Mas depois temos prioridades. Há quem diga que este é um orçamento sem prioridades, sem estratégia, feita de remendos, feita de um conjunto, uma coleção de vontades das várias forças políticas que apoiam o governo. Vou tentar demonstrar que não é bem assim. Porque no domínio das políticas sociais, em particular das políticas sociais de proteção na área da solidariedade e da segurança social, a nossa política é bem clara. Temos objetivos bem precisos. Obviamente, continuar aqueles que desencadeámos com o Orçamento de 2016, nomeadamente nos mínimos sociais, que têm em 2017 uma concretização mais intensa, mais plena, mas identificámos 3 grandes objetivos para a política social nesta área, para o Orçamento. O primeiro objetivo, Pedro Nunes já falou dele, o combate à pobreza infantil. É um objetivo de uma dimensão estratégica indiscutível, julgo que ninguém poderá pôr em causa. Combate à pobreza infantil é a forma mais eficaz de vencermos a batalha pela erradicação da pobreza. Quebrar o ciclo geracional da pobreza faz principalmente atacando a pobreza infantil e juvenil. E nós trazemos uma novidade para este orçamento. Uma mudança na orientação das políticas de família e de apoio às crianças. Com o reforço do abono de família para os 3 primeiros anos de vida das crianças. É um reforço significativo, só neste ano serão 30 milhões de euros. Quando atingimos a velocidade cruzeiro, em 2019, serão perto de 120 milhões de euros, que vai permitir elevar substancialmente o abono de família para as crianças dos vários escalões do abono de família, alargando até ao 4º, nos 3 primeiros anos de vida. Porquê é que isto é importante? Porque todos os estudos científicos, sociais, todos os estudos que se debruçam sobre a problemática da pobreza infantil, identificam os 3 primeiros anos de vida como anos críticos para superar dificuldades cognitivas, dificuldades de identificação de problemas de desenvolvimento e por aí fora. E por isso nós resolvemos concentrar os recursos nesse escalão etário. Mas também porque esta é uma forma eficaz, não a definitiva, naturalmente, de combinar políticas de apoio, de combate à pobreza infantil, com políticas de família, que nós também temos a ambição de ter. E temos.
Por exemplo, com uma política que é esta política, é claramente uma política que apoia as políticas natalistas, as políticas de apoio à natalidade das jovens famílias e das crianças. Mas reparem, não é uma política isolada. Se nós pensarmos que concentramos nas transferências monetárias, aqui nos 3 primeiros anos, isso liga-se imediatamente a seguir com outro ciclo decisivo, que é o ciclo do pré-escolar, com a universalização do ensino pré-escolar, é os anos imediatamente a seguir, e depois com as mudanças que estão a ser feitas no sistema educativo, através do combate às discriminações e na promoção da igualdade no acesso ao sucesso escolar nas crianças do primeiro ciclo, nomeadamente através do fornecimento dos manuais escolares. Há, pois, aqui uma perspectiva que não seja isolada. Poderia juntar o que está a ser feito na área da saúde, o que está a ser feito em outras áreas também dirigidas a este grupo. Mas é por isso que podemos falar de uma estratégia de combate à pobreza infantil e juvenil. Porque temos uma estratégia encadeada, mobilizando vários ministérios, várias áreas de políticas para atingir este objetivo. Promover a natalidade e combater a pobreza infantil. O segundo grande objetivo é aquele que tem merecido mais discussão, a recuperação das pensões. Nós fizemos, no ano 2016, algo de extremamente importante. Voltámos a pôr em pleno funcionamento o modelo de atualização automático das pensões. Ele nunca tinha existido até um governo do Partido Socialista o introduzir. Está mais que demonstrado que o modelo, uma forma de atualização das pensões, é mais transparente e mais eficaz do ponto de vista social do que as decisões mais de natureza casuísta e discricionária. Nós voltámos a aplicar esse modelo. Mas, particularmente depois dos anos que vivemos de degradação do poder de compra das pensões e num contexto de muito baixa inflação, achámos que era a altura de alargar um pouco e de forma excepcional esse modelo de atualização dirigido às pensões mais baixas. E por isso vamos ter um aumento, uma atualização do valor das pensões que, em termos financeiros, ultrapassa ligeiramente os 200 milhões de euros. E porquê é que eu falo disto? Porque 200 milhões de euros é um pouco mais, significativamente mais, que todos os aumentos das pensões realizadas pelo governo da direita durante os 4 anos que estiveram no poder. Portanto, quem critica o aumento das pensões de 2017, ou alguns dos que o criticam, tem que se lembrar que esse aumento é financeiramente superior a todo o aumento que foi feito num ciclo governativo. E sem recorrer aos modelos e aos mecanismos de financiamento desse escasso aumento, que foi o corte do complemento solidário para idosos, a criação ou o alargamento da contribuição extraordinária de solidariedade, a sobretaxa sobre as pensões e mais um conjunto de mecanismos, como, por exemplo, a suspensão de 2 meses de pensões, enquanto o Tribunal Constitucional o permitiu, ou as contribuições sobre o subsídio de desemprego e sobre o subsídio de doença, enquanto o Tribunal Constitucional o permitiu. Tudo isso foram formas de financiar esse aumento do valor das pensões que, ainda assim, em 4 anos é inferior àquele que vamos fazer neste ano. Vamos fazê-lo com uma política clara, uma política de atualização das pensões com 3 critérios fundamentais. As pensões mais baixas, sim senhor, e por isso esta atualização vai até cerca de 628 euros, com um critério de privilegiar, reforçar essa atualização nas pensões que não só estiveram congeladas, pensões de 300 euros, 330 euros, estiveram congeladas durante estes anos todos, como se preparavam no programa governativo da direita para ficar congeladas até 2019. E depois um terceiro critério, o critério de dar um pouco mais àqueles que não só foram penalizados, mas também têm uma relação com o sistema de segurança social que é distinta, que é uma relação de mais forte
mais fortes carreiras contributivas. E aqui está uma questão fundamental de qualquer sistema de segurança social. É conseguir, com a mesma política, utilizar instrumentos de diferenciação dos mais frágeis, dos mais pobres, como o complemento de solidariedade para idosos, mas não pondo em causa o caráter universal de que tem que ter um sistema de proteção social através da sua dimensão contributiva. Degradar a relação entre o esforço não contributivo e o esforço contributivo, do ponto de vista das prestações, é ferir de morte um sistema de proteção social. Outros já o fizeram noutras partes do mundo e estão a pagá-lo de forma muito cara do ponto de vista da credibilidade que o sistema tem perante os cidadãos. E muito do que se passa em algumas zonas do mundo tem a ver com opções desta natureza. Já aqui foram criticadas a opção de políticas de mínimos e de esquecimento daqueles que constituem uma base fundamental de uma sociedade e que têm rendimentos, não vou chamar classe média, porque ninguém sabe muito bem o que é a classe média, mas que têm rendimentos acima dos mínimos sociais. E são esses três princípios, pensões baixas, pensões que estiveram congeladas e pensões que têm maior carreira contributiva, que serviram de orientação a esta política de recuperação do valor das pensões. Depois, uma outra área, vou tentar não usar demasiado o tempo, mas aproveitar a ausência do Mário para poder roubar um bocadinho de tempo. Uma outra área, porque nós temos objetivos, porque este orçamento tem uma política associada, que é a orientação, já anunciada atrás, desde logo no programa do Governo, de reformar o sistema de proteção social para as pessoas com deficiência. E já, em 2017, o novo modelo de proteção social das pessoas com deficiência, que pela primeira vez cria uma prestação de cidadania, uma prestação que eu chamaria, à falta de melhor palavra, compensatória, independentemente de qualquer condição de recursos, para aqueles que têm níveis muito elevados de deficiência. Essa é uma nova abordagem do nosso modelo de proteção social. E tem já um volume de acréscimo financeiro significativo, que está previsto em 60 milhões de euros para o orçamento de 2017. E já agora, que estamos numa zona onde esses aspectos são muito significativos, este é também um orçamento de compromisso com a ação social, de compromisso com o setor solidário e social. A direita gosta muito de reivindicar para si a relação com o setor da economia social. Mas convido-vos, um dia que tenham um pouco mais de tempo, a olhar uma série longa de como é que se desenvolveu a ação social e a cooperação com as instituições da sociedade civil. E vão verificar que sempre que os governos foram do Partido Socialista, essa relação se reforçou. Sempre que os governos foram da direita, essa relação estagnou e mascarou-se de outras formas, fingiu que era muito próxima, mas não investiu verdadeiramente no reforço dos equipamentos. Por isso é que, quando hoje falamos a qualquer autarca, a qualquer instituição, perguntam onde é que estão os fundos para a área social no Portugal 2020. Pois não estão. Porque não estiveram. Porque o Governo decidiu que eles não estivessem. Enchem depois a boca com declarações de princípios de grande afeto e grande filiação à economia social. Mas quando se trata de concretizar em políticas, isso não acontece. Ao contrário do orçamento para 2017, que reforça os valores de cooperação, que reforça a cooperação para novos acordos com novas valências e que cria um novo modelo de concessão de novos acordos. Um modelo de concurso público e universal, com 3 critérios fundamentais. O critério regional, o critério da importância da valência e o critério do equilíbrio financeiro da instituição. Ou seja, aquilo que era feito, foi feito durante muitos anos, de forma discricionária e com um caráter cíclico, que é bem perceptível, vai passar a ser feito de forma transparente, prosseguindo objetivos de coesão territorial e de coesão social. Esse é outro compromisso que tem o nosso orçamento.
Tudo isto, e não vou amassar-vos muito mais tempo, mas tudo isto se insere naqueles dois equilíbrios que são, a meu ver, absolutamente decisivos. O equilíbrio entre a melhoria do bem-estar, que não põe em causa a sustentabilidade de médio e longo prazo, porque nessa batalha nós não pedimos lições a ninguém. Se quem trabalhou pela sustentabilidade da proteção social foram sempre governos do Partido Socialista, e quem trabalhou para renovar a proteção social, para criar novas prestações sociais, para combater a pobreza em grupos sociais esquecidos, foram também governos do Partido Socialista, e mais uma vez o estamos a fazer. Neste equilíbrio entre eficácia social e sustentabilidade. E depois o outro equilíbrio, que há pouco referi, que me parece também absolutamente fundamental, o equilíbrio que tem a ver com a relação entre diferenciação e estabilidade, ou seja, combate à pobreza e política distributiva orientada para o conjunto da sociedade e não apenas para os mais pobres. O maior partido da oposição apresentou algumas propostas agora no orçamento. Algumas curiosas em matéria de proteção e segurança social. Uma delas é uma proposta de aumento da transparência. Eu acho que o raciocínio foi simples. Eles fizeram assim: vamos ver tudo o que nós não fizemos e vamos exigir que este governo faça. Quando eles escondiam a informação, quando eles estavam meses e meses, quando não anos, a não publicar a informação obrigatória, quando eles deixaram de publicar a lista de devedores à Segurança Social, agora vêm apresentar uma proposta para que todos os meses se apresentem os mapas, que, aliás, a informação, talvez eles não tivessem chegado a aprender, mas está lá presente no sistema de Segurança Social, através da Segurança Social online. E, bom, é esta a capacidade de inovação. Bom, se é autocrítica, é bem-vinda. É bem-vinda. Porque nunca, como nos últimos anos, um sistema de proteção social, como outras áreas das políticas públicas, teve um tal nível de opacidade e de esconder aspectos fundamentais para a avaliação pública. Mas fazem mais. Propõem uma comissão para a reforma da Segurança Social. Uma comissão independente. Quem é que a compõe? A Assembleia da República, muito bem, o Conselho de Finanças Públicas e o Conselho Económico e Social. Porque até se esqueceram, o Conselho Económico e Social e a Concertação Social não são bem a mesma coisa, mas o Governo não está lá, nessa comissão. É uma comissão à parte do Governo. Mas uma maioria que em 4 anos, um pouco mais de 4 anos, suspendeu o pagamento de pensões. Cortou a percentagem paga no subsídio de doença. Aplicou uma taxa às prestações, outra, é diferente da última, uma taxa às prestações de doença e desemprego, até o Tribunal Constitucional a declarar inconstitucional. Suspendeu, sem aviso, num único dia, aprovou um decreto que foi validado pelo Presidente da República da altura, referendado e publicado, tudo no mesmo dia, a suspensão das pensões antecipadas. Aliás, isto foi um exemplo cristalino, eu diria até luminoso, de transparência. Num dia, os portugueses ficaram a saber que no dia seguinte já não existia um direito que tinham. Uma maioria que aumentou sem fundamento o fator de sustentabilidade, penalizando, nomeadamente, as reformas antecipadas, e não só, que cortou o valor de referência do complemento de solidariedade para idosos, cortou as prestações do rendimento social de inserção, especialmente as dirigidas às crianças, e tudo isto sem acordo de concertação e sem uma comissão independente. Para fazer tudo isto não precisaram de nenhuma comissão independente. Provavelmente, e bem, porque não é uma reforma da Segurança Social, é apenas cortar. Uma maioria que em 4 anos alterou a dedução específica em IRS para os pensionistas. Aplicou a contribuição extraordinária de solidariedade para pensões a partir dos 1.000 euros. Aprovou uma contribuição de sustentabilidade a aplicar às pensões, acima dos 600 e tal euros,
chumbada pelo Tribunal Constitucional. Reduziu o valor das pensões unificadas. Reduziu o valor do subsídio de desemprego. Aplicou condições de recurso às pensões de sobrevivência já em pagamento. E tudo isto sem acordo de concertação e sem comissão independente. E garanto-vos, esta listagem não é exaustiva. Deve-se à minha memória e ao caminho de Lisboa até à Guarda, porque uma consulta mais aprofundada identificaria outras mudanças feitas sem concertação nem comissão independente. E esta maioria, o principal partido, vem agora propor uma comissão independente para a reforma da Segurança Social, uma comissão sem a representação do Governo. O PSD finge que não há Governo, mas ele existe. O que não parece haver é a oposição digna desse nome. Muito obrigado.